3. Filipenses, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 2 até o final do capítulo, o verso 21. Filipenses 3, assim diz a palavra de Deus. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos na carne. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Até aí, meus irmãos e irmãs, a leitura da palavra do Senhor. Paulo, desde o início dessa carta, nós já vimos, ele vem destacando a importância do estado de humilhação de Jesus Cristo. Aquele estado que ele se colocou voluntariamente, não foi obrigado, ele se auto-humilhou. E vimos que ele fez isso motivado por um sentimento, por um modo de pensar íntimo dele, que fez com que ele não se apegasse aos seus direitos, às suas prerrogativas, às suas prioridades celestiais, mas fez com que ele viesse aqui a esse mundo, se humilhasse, se tornasse um homem, fosse repudiado pelos demais homens, fosse morto, e morte de cruz. Paulo fala isso lá no verso 8 do versículo 2, né? O ápice, é estranho falar, o ápice da humilhação. O ápice é o que está lá em cima, a humilhação que está lá embaixo.
nós temos que dizer o oposto do ápice, o fundo do poço, o lugar mais profundo, a humilhação mais funda e terrível que Jesus experimentou, a cruz. E agora, nesta passagem que lemos, ele menciona inimigos da cruz. Os inimigos desta cruz. Quem são eles? Claro, em especial, ele tem em mente os falsos apóstolos que já estavam por lá, naqueles dias, proclamando doutrinas falsas, ensinos que não estavam nas Escrituras. Falsos pregadores. E aqui Paulo, sem se preocupar em ser politicamente correto, os chama de cães. Quando ele fala no começo aí, no verso 2, acautelai-vos dos cães. Não é aquela... Você já viu placas assim, cuidado com o cão, né? Mas aí é na casa, aí é onde o carteiro tem que entregar a carta, está lá escrito lá bem grande, cuidado com o cão. É mais ou menos isso que ele colocou aqui, uma placa de advertência. Cuidado com os cachorros, com os cães bravos. Mas não são os animais que nós gostamos, e apreciamos. São pessoas, são homens. Que inclusive também, se você observar aí, no verso 2, ele chama de maus obreiros. São obreiros, se dizem pregadores, se dizem homens de Deus. Mas Paulo chama-os de maus obreiros. E diz, acautelai-vos da falsa circuncisão. A expressão que ele utilizou aqui na língua original é mutilação. Acautelai-vos dos mutiladores. A circuncisão, vocês sabem, irmãos, era de fato uma espécie de mutilação. Porque representava, significava cortar um pedaço da carne, do prepúcio, do órgão sexual masculino. Para os judeus, até hoje, é uma cerimônia de imenso valor religioso. Alguns fazem por questão de saúde, etc. Mas, especificamente, nos dias do Novo Testamento, a circuncisão era esta cerimônia religiosa que dava acesso, que dava entrada para os estrangeiros e também para os judeus nascidos, ao pacto, à aliança da graça. Acontece que a nova aliança já estava estabelecida. E nela não havia mais circuncisão, porque a cerimônia de entrada no pacto da graça do Novo Testamento é o batismo. O batismo substituiu a circuncisão. Assim como a ceia que nós acabamos aqui de celebrar e participar e comemorar, substituiu a Páscoa judaica, que era aquela cerimônia em que os judeus comiam pães asmos dentro de casa, lembrando-se do momento em que o anjo vingador passou pelo meio do Egito e feriu dentro das casas onde não se celebrava a ceia, onde não se tinha a marca do sangue nas portas. Por ali o anjo vingador matou os primogênitos. Israel comemorava então a Páscoa como sendo a lembrança daquele momento de libertação. Nós comemoramos algo muito maior. Vejam que interessante, Paulo diz aqui, não voltem aos ritos do passado. Isso é ser inimigo da cruz de Cristo. Se apegar a coisas já ultrapassadas, já superadas, que eram importantes em outra época, que fizeram diferença em outro momento, mas que não cabem mais para a época que nós estamos. É ser um inimigo da cruz de Cristo. Essa postura de inimizade, portanto, contra a cruz de Cristo, deve ser vista de uma forma bem ampla, eu diria, não apenas em se apegar a rituais do passado, não apenas em, de alguma maneira, deixar a cruz de lado, mas acima de tudo também, porque Paulo diz aqui que ela representa uma atitude de orgulho. Ou seja, o oposto do que motivou Jesus a ir à cruz. O que é que motivou Jesus a ir à cruz? Paulo diz no capítulo 2, aquele sentimento, aquele modo de pensar dele, de Cristo, que era a base da sua humilhação, humildade. A cruz, portanto,
é o símbolo máximo da humilhação, da humildade. Quem é o inimigo da cruz? O soberbo, o orgulhoso, o que se auto-engrandece, porque a cruz é auto-humilhação. O que se exalta de alguma maneira, de alguma forma, é sempre inimigo da cruz de Cristo. Então, é uma atitude de se apegar ao orgulho, às conquistas pessoais, sejam elas intelectuais, sejam elas práticas. E é exatamente isso que Paulo trata nesse capítulo. Ele mostra como ele mesmo aprendeu a abrir mão de todas as suas glórias do passado, todas as suas conquistas anteriores, a toda a sua estirpe espiritual. Ele chega a dizer, nós veremos, tudo isso para mim agora é esterco. É a palavra que ele usa. Refúgio foi traduzido de uma forma um pouco, digamos, mais suave, mais leve pelos tradutores. Paulo diz, esterco. É isso que as minhas conquistas pessoais da carne hoje significam para mim. Porque o amigo da cruz é aquele que se humilha como Jesus. O inimigo da cruz é o que se orgulha e se exalta em si mesmo. Notem, o caminho de inimizade da cruz não é apenas o caminho da perdição. Claro, porque por si só já é a falta da salvação. Não há salvação se não for pela cruz. Mas é também o caminho da infelicidade. Se Paulo está falando sobre alegria nessa carta, aí está. A garantia de não experimentar a alegria verdadeira é seguir esse caminho da autoexaltação, do orgulho, da soberba, da arrogância. Essa pessoa nunca experimentará felicidade verdadeira, porque nunca encontrará paz em sua vida. Mas os crentes, por vezes, e aí é por falta de entendimento mesmo, também podem se colocar como inimigos da cruz, mesmo tendo sido salvos por ela. Sim, salvos por ela. Mas acabam, de certo modo, quando se apegam ao que acham que são seus direitos pessoais, negando o poder da cruz em suas vidas. Eu poderia falar, claro, aqui, destacando o tema sobre as características dos inimigos da cruz, mas eu preferi fazer o caminho inverso nesta manhã. E por contraste, então, eu quero falar sobre os amigos da cruz. É claro que eu não vou poder não falar dos inimigos também, eles estão aqui no texto. Mas o contraste nos ajuda a entender o que significa uma vida de amizade com a cruz. Quem são os verdadeiros amigos da cruz? Então, vamos ver aqui o que Paulo tem a dizer desde o início. Eu já falei, verso 2, ele faz esse alerta, ele coloca essa placa de perigo, muito grande, perigo. Quando nós estamos dirigindo, estrada desconhecida, lugar talvez estranho, vemos uma placa grande, perigo, o que a gente faz? Se for cauteloso, a gente diminui a velocidade, a gente pisa no freio. Se você está passando num lugar, na rua, tem uma grade, e de repente tem lá uma placa bem grande, perigo, eletricidade. Você vai lá e põe a mão? Do tipo, sou valente, eu não tenho medo de nada. E eu vou desrespeitar essa placa que a Eletropaulo colocou ali. Não se aproxime, não encoste, porque eu sou forte, valente. Você faz isso? Não. Claro que não. Você não é louco. Você não é doido. Se aquilo ali é alta tensão, se é perigoso, você não põe a mão.
Por que será que as pessoas não obedecem à ordem de Paulo aqui? Cuidado com os cães. E eu já disse, não são aqueles. São os maus obreiros. São aqueles que deliberadamente ensinam o que não está nas Escrituras. Quantos avisos mais a palavra de Deus tem que dar para que nós sejamos mais cautelosos, mais cuidadosos com o que nós ouvimos por aí. Nós estamos na era da internet, nós estamos na era, de todo tipo de transmissão ao vivo, online, pregador para todos os gostos, horários, tempo, duração, o que não falta é opção. É bom por um lado. Mas mais do que nunca essa placa aqui devia estar lá. Cuidado. Não entre de cabeça em qualquer coisa que você está ouvindo. É alta tensão, não põe a mão ali. Olhe de longe, observe. Sabem, meus irmãos, esse é um assunto tão repetido no Novo Testamento, tão repetido. São tantas as vezes em que há esse desafio da Escritura. Cuidado, cuidado, cuidado. Mas mesmo assim, parece que os cristãos simplesmente ignoram e a maioria continua indo atrás de qualquer vento de doutrina, qualquer nova revelação, qualquer novo popstar pregador que aparece aqui ou ali. Como se tivesse a última solução para todos os problemas. Em geral, a marca desses ministérios, dessas pregações, é aquilo que Paulo diz aqui, é uma confiança na carne. É uma exaltação do homem, dos feitos humanos, das coisas humanas. O amigo da cruz é aquele que aprendeu a não confiar em coisas humanas. Aprendeu a não confiar no homem. Aliás, há muito tempo a Bíblia já fala isso. Maldito é todo aquele que confia no homem. E faz do braço mortal a sua força. Jeremias falou isso para Israel, Judá, Jerusalém, que quando estava ameaçado o reino por Babilônia, aquele império terrível do norte, pensou então em buscar a ajuda do império do sul, do Egito. Pensou que lá no Egito encontraria força, carros, soldados, para vencer os inimigos. Deus disse, maldito é o homem que confia no homem. E se esquece de quem é o Todo-Poderoso, de quem é o Senhor. Paulo fala, nós não confiamos na carne, diz aí o verso 3. Nós é que somos a circuncisão, nós não somos os mutiladores, ele diz. Nós que adoramos a Deus no Espírito, nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne. Mas se fosse para confiar na carne, Paulo continua, verso 4, quem mais do que eu? Se fosse para confiar em currículo religioso, Paulo fala. Querem ver meu currículo? Querem ver meus feitos? Vamos lá então, eu vou listá-lo para vocês. Ele diz, bem que eu poderia confiar. Vejam aí. Verso 5. Circuncidado ao 8º dia. Tem que circuncidar ao 8º dia em Israel? Eu fui. Da linhagem de Israel, ou seja, judeu, israelita puro sangue. Da tribo, uma das 12, Benjamim. Hebreu de hebreus, pai e mãe hebreus, portanto. Alguns dizem que Paulo tinha um pai gentil. Não, está dizendo claramente aqui. Hebreu de hebreus. Quanto à lei, segui a doutrina dos fariseus, que eram, na época, considerados os mais rígidos, literalistas também, é verdade, mas que tentavam viver seriamente a palavra de Deus, com falhas, com exageros, mas buscavam isso. Quanto ao zelo, quem eu fui? Um perseguidor da igreja. Estava tão obcecado pela verdade lá no farisaísmo,
que eu achei que a igreja só podia ser uma inimiga de Deus e pensei que o único jeito de extirpá-la era perseguindo-a. Quanto à justiça que há na lei, ou seja, tudo que é possível, até onde é possível ir pela lei, eu fui. Todo o caminho possível a ser trilhado pela lei, ninguém podia me repreender. Claro que Paulo não está falando que ele era salvo dessa maneira. Ele logo vai dizer que a única salvação é pela fé em Jesus Cristo. Mas está dizendo, eu trilhei tudo que era possível. É como se ele dissesse, esse caminho que vocês estão propondo aí, de observâncias judaicas, de guardar este ou aquele, parcialmente este ou aquele mandamento, de cumprir este ou aquele ritual. Quando vocês estão indo com a farinha, eu já voltei com o bolo. Há muito tempo. Eu já fiz isso há muito tempo. E muito mais e melhor do que qualquer um de vocês. E sabe no que resultou? Em nada. Em absolutamente nada. Porque tudo isso era apenas carne. Tudo isso era apenas confiança em mim mesmo, nos meus feitos, nas minhas obras, nas minhas realizações. E tudo isso, irmãos, é ser inimigo da cruz de Cristo. Mas o amigo, e Paulo é esse amigo, aprendeu a não confiar em suas realizações pessoais, mas a confiar somente em Cristo. Mas, irmãos queridos, quantas vezes estamos nós lá também relatando os nossos feitos? Quantas vezes estamos nós lá também, fazendo o nosso currículo, com o objetivo de ser bem visto pelos outros, com o objetivo de encontrar respeito, respaldo, admiração dos outros. E estamos lá listando, não, já fiz isso, já fiz aquilo outro, eu já fui aqui, já fui lá, já visitei isso, visitei aquilo, preguei aqui, preguei lá, li isso, li aquilo, experimentei isso, experimentei aquilo. Quantas vezes nós também estamos lá, fazendo a longa lista das nossas experiências, dos nossos atos. Tem um livro chamado Atos dos Apóstolos, já falei que eu não gosto desse título, né? São Atos de Cristo. Mas a gente escreve livros assim, Atos do Leandro, Atos do João, Atos da Maria, Atos do Pedro. Quantas vezes a gente acha que isso é importante e que isso tem valor? Ou então exaltamos outras pessoas. Porque isso também é um modo de ter um orgulho falso, ilusório. Nós temos uma certa restrição, dificuldade em nos autoexaltarmos, então a gente passa a escolher alguém, quem quer que seja. Outras pessoas, outros homens, aqui ou ali, de hoje ou de ontem. Aqui, ele sim, esse sim. É esse aqui que eu sigo. É essa pessoa aqui, pelos feitos que já fez, lá, aqui, passado, presente, sei lá. É a mesma coisa. No fundo, dá no mesmo. Porque estamos colocando nossa fé, nossa confiança, nossa esperança, nosso modelo em pessoas, em homens, falhos, braço de carne que falha. Seja o nosso currículo, seja o currículo de alguma outra pessoa, não importa. Nós temos que aprender a colocar toda a nossa esperança, toda a nossa fé no currículo de Cristo. Aí sim. Aí é seguro. Aí é garantido. E o currículo de Cristo está lá em Filipenses 2. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes ele se humilhou. A si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo.
foi visto em semelhança humana. Como homem, diz a Bíblia, ele morreu. Como homem, ele foi morto numa cruz. E foi sepultado. Só depois, o currículo virou. Pelo que Deus o exaltou. Primeiro, ralou. Depois, a recompensa. E Deus lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amigos da cruz, só vem esse currículo na sua vida. Amigos da cruz, só confiam neste currículo e em nenhum outro. Não no seu, não no de nenhuma outra pessoa, apenas em Cristo. E vejam que o apóstolo Paulo continua aí, verso 7. Ele já disse, se é para contar currículo, se é para listar feitos, eu tenho alguns. Mas querem saber? O que para mim era lucro, verso 7, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade, quer dizer, um conhecimento maior, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi. Vejam quantas vezes a palavra perdi. Por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como esterco, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Há coisas muito grandiosas nessa declaração do apóstolo Paulo. Nunca nós conseguiríamos resumir isso com uma única frase, né? Eu posso dizer que os amigos da cruz são aqueles que perdem. E perdem alegremente. Perdem tudo. Estão absolutamente dispostos a perder tudo o que eles achavam que era de valor. A perder tudo o que o mundo ou a religião acha que tem valor. Agora, é um perder para ganhar. Porque a vida de Cristo foi um perder para ganhar, não foi? Veja, não é uma coisa premeditada. Eu vou perder para depois ganhar, para enganar, para compensar. Não é isso. É apenas porque é a lógica de Deus. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Então isso é uma lógica de Deus. É Deus quem estabeleceu isso. É um padrão divino. E não dá para fugir desse padrão, porque Deus lida com as coisas assim. Deus trata com as coisas desta forma. Quem se humilha será exaltado. Quem se exalta será humilhado. Só quem perde ganha. Quem ganha perde. É o contraste, é o oposto. O que Paulo quer? Ganhar para perder? Não, perder para ganhar. Ele está disposto a perder tudo. Aliás, ele já disse que perdeu tudo. E tudo que antes tinha algum valor, que podia ter alguma glória humana, ele diz, agora eu sei que isso é apenas esterco. Não foi isso que disse o profeta Isaías sobre as nossas melhores obras? Usou até um termo pior. As nossas melhores obras não passam de trapos imundos. Trapos, panos velhos usados para limpar coisa imunda.
Agora, você imagina o que você quiser com essa coisa imunda. Alguma coisa que sai do corpo humano. Como também é o que sai do corpo humano, aqui que ele disse, que considerava como refúgio, que para as pessoas vale tanto, que para os homens vale tanto, que para os religiosos vale tanto, que para os ritualistas vale tanto, que para aqueles que se apegam à descendência, à estirpe religiosa, vale tanto. Paulo diz, diante de Cristo, quando você entende quem é Cristo, quando você entende o que é a cruz, o porquê que ele foi para lá, o que ele fez lá na cruz, não sobra nada. Não sobra nada. Só quem não entendeu a grandeza da cruz se apega a coisas humanas, a feitos humanos, a realizações humanas. Porque quem entendeu a grandeza da cruz, já percebeu que tudo o resto são trapos, trapos de imundícia. E então, amigos da cruz, estão sempre dispostos a perder tudo, para quê? Olha o que Paulo diz aqui. Por que é que eu estou alegre e feliz, largando tudo para lá, considerando tudo como refúgio? Finalzinho do verso 8. Para ganhar, eu perco para ganhar. Para ganhar o quê? Alguma coisa? Algum objeto? Não! Para ganhar Cristo. Não alguma coisa dele. Tem muita gente que quer algo de Cristo. Uma solução para alguma dificuldade, para algum problema, alguma experiência. Alguma coisa que de Cristo possa dar. Não, não é para conquistar alguma coisa de Cristo. É para ter Cristo. Ele mesmo, pessoalmente. Para ganhar a Cristo. E ser achado nele. Veja aqui, união, que unidade, que mistura, né? Ele em mim, eu nele. Não tendo justiça própria que procede de lei, porque salvação nunca foi pela lei, nunca foi por justiça própria. Salvação só mediante fé em Cristo. Essa é a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Quero tudo isso, diz Paulo. Abro mão de tudo. Porque o que eu quero mesmo é o conhecer. O poder da sua ressurreição. A comunhão dos seus sofrimentos. Lembra Filipenses 2? Primeiro, desce. Depois, sobe. Primeira perna do V. Segunda perna do V. Da vitória. V de vitória. De vencedor. A primeira desce, se humilhou, desceu, foi até a morte. Morte de cruz, aí começa a subida, a outra perna do V. Subiu, o exaltou, está lá em cima. Nome sobre todo nome, todo joelho dobrado. Paulo quer isso. É isso que Paulo quer. Ele quer experimentar o V. Ele quer experimentar a trajetória de Cristo na sua própria vida. A gente chama isso às vezes uma consequência, isso é uma expressão muito teológica, é uma consequência da união mística que nós temos com Cristo. Eu quero Cristo em mim, eu quero eu nele, Paulo está falando. Isso é união mística. Os teólogos usam essa expressão, união mística, porque não tem outra palavra para usar. Significa que, de alguma forma misteriosa, sobrenatural, além da compreensão humana, quando alguém é regenerado, quando o Espírito vem habitar dentro dele, há uma união dessa pessoa com o próprio Cristo. Cristo está nele, ele está em Cristo. E isso não é só teórico, não é uma coisa meramente teórica.
abstrata, não é só um significado para alguma coisa, é uma realidade, Paulo está falando, é real. Eu posso experimentar as duas pernas do V também, a que desce e a que sobe. Eu posso experimentar o sofrimento de Cristo, eu quero me conformar com Ele na sua morte, porque eu quero também experimentar com Ele a glória da sua ressurreição. Esse é o alvo de Paulo, esse é o objetivo de vida. E como é que chega lá? Pelo sentimento, aquele tal sentimento que só Cristo mostrou plenamente. Mas cada um de nós tem que experimentar também. Verso 12, não que eu o tenha já recebido, Paulo fala, irmãos, olha, eu já falei para vocês, que eu não tenho nada para me orgulhar do passado, já falei que tudo lá é passado, é refúgio, ok. Meu objetivo agora é ir para Cristo, cada vez mais, me jogar nele, cada vez mais, para experimentar com Ele morte e ressurreição. Mas não estou falando que eu já cheguei lá. Não estou falando que eu já alcancei o ápice. Não, eu não obtive ainda a perfeição, mas uma coisa eu não faço, eu não paro. Eu não estou estacionado. Eu não estou estacionado naquela vaga e não sai nunca dali, já venceu sem parar, já venceu o zona azul e o carro não sai do lugar. Eu avanço, eu vou adiante, eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, não cheguei lá ainda. Provavelmente, o maior cristão de todos os tempos está falando isso aqui. O maior cristão de todos os tempos está dizendo, eu não estou longe do que é possível, do que está à nossa disposição. Mas eu não paro, eu não estaciono. Uma coisa faço, qual é? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele usou uma metáfora interessante aqui, a metáfora da corrida. As Olimpíadas já estavam lá naquela época, você sabe. Paulo era um apreciador de esportes. Aparentemente não praticava muito esportes, não dava tempo, né? Mas ele era um apreciador, ele era apreciador de lutas, apreciador de corridas. Ele era um apreciador porque ele está o tempo todo falando. Ele era apreciador da vida militar, ele fala de soldados, ele fala o tempo todo de armaduras. Também era apreciador da agricultura, fala muito sobre semear, plantar, colher, mas provavelmente o que ele mais usa é esportes. Porque Paulo se admirava de uma coisa. Causava admiração a ele. O esforço que o esportista, que o corredor lá, profissional, que queria ganhar a corrida, o esforço desse cara para correr a maratona ou para correr distâncias menores, para ganhar um prêmio que não valia nada. E sabe, naqueles dias não valia nada mesmo, porque hoje ainda existe recompensa financeira muito alta para atletas, né? Aliás, ganham absurdos para não fazer nada, muitos. No entanto, já naqueles dias, era uma coroa perecível, botar aquela coroa de folhas, de louros na cabeça e ficar no primeiro lugar do pódio, era isso que eles queriam. E para isso eles corriam, eles se esforçavam. E Paulo percebia que os cristãos, que estavam em busca de uma coroa muito maior, incomparável, a imarcessível coroa da vida, aquela que nunca apaga, essa ideia, a que nunca desvanece, que seu brilho nunca falha. Mas os cristãos corriam como? Parecendo muitos desses corredores de fim de semana por aí, que estão lá só para participar.
Sim, porque a gente tem essas corridas todo domingo, só atrapalha trânsito. Né? Tá por aí na cidade, a prefeitura fecha tudo que é rua, fecha tudo que é coisa. Aí, só para os cristãos não conseguirem chegar no horário, né? Nos cultos, só atrapalha a gente, né? Mas quantos estão lá nessas corridas correndo para ganhar? Final do ano tem a São Silvestre, né? Famosa corrida aqui. Tem milhares de pessoas correndo, tem milhares de pessoas correndo. Eu pergunto, quantos ali realmente acham que tem chance de ganhar? Só os quenianos e uns 3, 4 brasileiros no máximo. E por que vão correr lá? Por quê? O cara sabe, não tem a menor chance de eu ganhar essa corrida. E mesmo assim, vai lá e corre. Chega 3 horas depois, né, do primeiro colocado. Gatinhando no chão. Para conseguir completar a corrida. Por que foi? Tem muito cristão que também não sabe por que está correndo. Tem muito cristão que também não tem noção de para onde está correndo. Está só seguindo a multidão. Todo mundo foi para aquela direção, eu também vou. Tem muito cristão que não tem noção de que se está na corrida é para ganhar. Não se entra em nada para perder. Se está na corrida, Paulo diz, se você é cristão, você não está aqui para ser um transeunte. Você não está aqui para ser um... Como é que é aquela expressão que usa-se, né, nos filmes ali, quando a pessoa não é o ator principal, está ali só para ser qualquer coisa lá, representando alguma coisa ali. Coadjuvante. Mas tem uma figurante, pior ainda. Figurante. O que é um figurante? É só um rosto que passa rapidamente na frente da câmera e nunca mais aparece. Só uma figura. Mas eu não sou figurante. Eu não estou aqui nessa corrida para ser um mero figurante. Eu quero subir no pódio. Essa expressão aqui, olha, para o prêmio da soberana vocação. É isso mesmo, soberana vocação, chamado para o alto. Para o pódio, chamado para o lugar mais alto do pódio. Paulo quer chegar ao lugar mais alto do pódio. Por quê? Para orgulho? Para levar o troféu para casa? Colocar na estante? Para quem chegar lá e dizer, você ganhou essa corrida? Parabéns! Não, porque o prêmio da soberana vocação que Paulo quer é Cristo. É Ele, é Cristo. Então o que Ele quer é mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo em sua vida, tanto na morte quanto na ressurreição. E ele conclui dizendo, irmãos, esse é o sentimento. Tenhamos este sentimento, diz aí no verso 14, no verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos, no sentido de que estamos no caminho da perfeição, tenhamos este, olha a palavrinha mágica mais uma vez, o sentimento. O famoso sentimento. O sentimento de Cristo. A chave, o segredo da felicidade cristã, da verdadeira felicidade. Sobre isso falarei ainda hoje à noite e domingo que vem, quando nós vamos terminar a exposição da carta aos Filipenses. Depois tem que começar a falar de Páscoa, está aí, né? E vejam, este sentimento é o segredo, é a chave de tudo. Eu não vou me antecipar muito, porque é o próximo sermão onde realmente quero tratar sobre este assunto. Os amigos da cruz são aqueles que estão dispostos a perder tudo para ter mais Cristo. Quase que poderia dizer para ser mais Cristo. Sim, porque não é totalmente errado falar isso. Paulo disse aos Gálatas, já não sou mais eu quem vive. Cristo vive em mim.
Esse é o prêmio da soberana vocação. Finalmente, em terceiro e último lugar, os amigos da cruz, Paulo diz aí, ao contrário dos inimigos, eles não buscam as coisas deste mundo, mas apenas as coisas celestiais. Irmãos, diz o verso 17, sede meus imitadores. Mas lembre-se da outra passagem, como eu sou de Cristo. E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, veja como ele repete, né? Repetidas vezes eu já falei isso para vocês, desse povo, dessas pessoas, dessa gente, desses cães. E agora vos digo, chorando. Provavelmente, irmãos, quando Paulo escreveu esta frase, deve ter caído lágrimas nos seus olhos, porque ele não está sendo meramente retórico. Deve ter manchado a carta com lágrimas. Ele fala, e eu agora digo isso para vocês chorando. Que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Por que o Deus deles é o ventre? Porque eles não têm o sentimento... Lembra que o sentimento verdadeiro... Os hebreus achavam que os sentimentos mais intensos estavam aqui. Inclusive no intestino. Por isso que o salmista fala assim, quando as entranhas se me comoveram. A ideia é, eu estava tremendo diante daquela situação. Eu estava com sentimentos incontroláveis. Para nós é só a barriga roncando, mas eles achavam que tinha a ideia de um sentimento. Mas é verdade, quando você está muito nervoso, né? Você está muito pressionado, muito ansioso, não dá um frio na barriga às vezes? Não dá a barriga ronca de uma maneira estranha. O Deus deles é o ventre, porque nesse caso, eles não são guiados pelo sentimento de Cristo, mas pela sua própria fome. Fome, a ideia é seus desejos, seus anseios. O Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam, pena que o tradutor traduziu dessa forma, preocupam, porque a palavra aqui é sentimento. A mesma palavra, aparecendo tantas vezes, o sentimento verdadeiro. Aqui está o falso. Aqui está o oposto. Quem não seguia pelo sentimento de Cristo, seguia pelo sentimento terreno, com as coisas terrenas, pois a nossa pátria está nos céus. Esse é o nosso país verdadeiro, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amigos da cruz, não buscam as coisas terrenas, seu sentimento não está nas coisas terrenas, mas está nas celestiais. E por quê? Porque Cristo está lá. E tudo que eles querem é Cristo. Se Cristo está lá no céu, é para lá que nós olhamos. Quando Ele voltar para a terra, é para cá que nós vamos olhar. Porque nós só olhamos para Cristo e para nada mais. Irmãos, que Deus nos abençoe a termos este sentimento vitorioso. O verdadeiro sentimento da alegria. Que Deus nos livre de confiar em nosso currículo ou no de outros. Que Deus nos ajude a confiarmos apenas no currículo de Cristo. Sua descida, sua subida. Que nós experimentemos e queiramos a cada dia experimentar isso também. Vamos ter que abrir mão de muita coisa nesse mundo para isso. Vamos ter que ter coragem de cortar na carne. Não aquele corte da circuncisão, mas o corte no coração. A circuncisão do coração.
Porque é o único jeito de nos desapegarmos das coisas terrenas para realmente nos apegarmos nas coisas celestiais. Corra, não como figurante. Corra como Paulo, para chegar em primeiro lugar. Para subir ao lugar mais alto do pódio, porque é lá que Cristo está. Para poder ir até Ele. Para isso, o que ficou para trás, ficou. Pior coisa é correr olhando para trás. Experimente para ver. A próxima coisa que você vai ver é o chão. Corra olhando para a cruz. Corra olhando para Cristo. Não para ser só mais um participante da corrida, mas para chegar ao pódio. Não para a sua glória. Não para o seu currículo. Para a glória e para o currículo de Cristo. Amém.